queridos médicos, queridas médicas veterinárias, tudo bem com vocês? Bom, que dia é hoje? Hoje é o dia que você manda uma pergunta e eu respondo. Se você ainda não conhece o Perguntas e Respostas na Dermato, que é o SOS Dermato, aqui embaixo tem um link nos comentários onde você pode clicar e fazer sua pergunta e num próximo vídeo eu vou estar aqui respondendo ao vivo para você, beleza? Então, vamos lá. Quer mandar suas perguntas? É só baixar esse link aqui. Bom, alguns veterinários me mandaram pergunta no post passado e eu vou estar respondendo aqui para você. A Dulcineia, ela me perguntou: como você, Viviane, tem tanta certeza do seu diagnóstico? Bom, primeiramente, quando nós vamos buscar um diagnóstico, nós estamos buscando o que aquele paciente está trazendo para a gente. Então, é um quebra-cabeças, onde a gente monta desde o histórico, anamnese detalhada, exame físico-clínico, dermatológico, para a gente juntar essas peças e montar o nosso diagnóstico. Como a gente monta o nosso diagnóstico? A gente vai afunilando o que é importante e o que está direcionando a gente para aquele caminho e a gente confirma com resultados laboratoriais junto com a clínica que é soberana. Com isso, você também pode ter essa certeza que eu tenho. Mas para isso, você precisa praticar. Quanto mais você praticar, mais você vai ter a certeza do que você está fazendo, porque você vai pegar vários casos parecidos ou casos atípicos onde você vai virar um desafio, onde você vai ter que diagnosticar aquilo. E como é que você vai saber se você acertou? Na resposta, na revisão, quando o tutor voltar com o paciente, você vai ver que aquele paciente vai melhorar de 60% a 100% do que ele tinha. Então, vamos lá. O paciente chegou com uma dermatopatia generalizada. Se ele chegou na primeira revisão para você com 60% melhor, significa que você acertou no diagnóstico, você acertou na terapia. Você pode ter acertado no diagnóstico e não ter acertado na terapia? Pode. Mas aí, se você tem a certeza com exames laboratoriais que você está no caminho certo, você vai avaliar aquela terapia, se o tutor fez, se o tutor não fez, quanto tempo ele fez de tratamento, se ele parou na metade, se o cachorro teve alguma intercorrência, um vômito, uma diarreia, qualquer coisa que tenha suspendido a medicação antes da hora, ou se você prescreveu uma terapia que para aquele pet em específico não funcionou, você vai reavaliar a sua terapia, prescrever uma nova e pedir um novo retorno. Então, você alinhando isso, né, junto com a resposta à terapia, mas você tendo um resultado laboratorial junto com a clínica soberana compatíveis, você não vai ter dúvidas, você vai ter segurança. E quando você tem segurança no seu diagnóstico, você pode ter certeza que você está no caminho certo. E a resposta à terapia é o bingo, é o gol que você está fazendo de acertos no seu diagnóstico. Bom, tem uma outra pessoa aqui, né, que é @ccaraça. Ele mandou duas perguntas. Quando saber se o raspado cutâneo é necessário? Eu, Viviane, faço raspado cutâneo em todos os casos onde eu tenho hipotricose, eritema, descamação, piodermite, foliculite, furunculose. Tem uma lesão específica, sendo aguda, crônica, ou um caso agudo, localizado ou generalizado, mas tenho que coletar, colete. Eu já peguei ácaros, Demodex, já peguei ácaros, Sarcoptes, em regiões hipotricóticas, sem eritema, sem debris, sem seborreia, sem foliculite, sem piodermite. Então, tem uma região acometida, colete material e faça o seu raspado. E aí eu vou gerar uma polêmica aqui para quem está me seguindo. Raspado ou tricograma? Você lembra que antigamente na faculdade, ou até alguns aí de repente já passaram para você aí, não sei em que fase você está da medicina veterinária, depois você até escreve aqui para eu poder produzir conteúdo para sua fase, né, se você quiser, né? Então, assim, você aprendeu a fazer raspado cutâneo até sangrar. Então, você pegava a lâmina de bisturi ou uma espátula e raspava o cachorro até sangrar e colocava numa lâmina, cobria com lamínula com soro e olhava no microscópio. Hoje, nós sabemos que, através de um tricograma, uma tricografia, você consegue ver ácaros.
Então, para que raspar o cachorro até sangrar, se você pode, através de um tricograma por avulsão de pelos, você olhar se o animal tem ácaros ou não. Então, é saber fazer, é saber praticar, é saber como coletar e saber onde coletar para você achar o que você precisa, tá? Então, no caso, raspado cutâneo, que no meu caso eu faço tricograma, exame tricográfico, eu faço em todos os casos, desde de uma área hipotricótica, sem eritema, sem descamação, a uma área totalmente crônica, onde eu tenho que escolher a melhor região para a coleta do meu paciente. A outra pergunta que ele fez é: qual é a prioridade nos tratamentos quando o tutor é de baixa renda? Então vamos lá. Tudo você vai alinhar no momento que o tutor chega no consultório. Então, ele está chegando no consultório com uma queixa principal. Normalmente, essa queixa principal vai reclamar do remédio que algum colega passou que era caro, ou dele não ter condição de fazer exames, ou que ele já gastou muito dinheiro e não tem condição, ou ele já vai dizer para você que realmente não tem condição de fazer aquele tratamento, ou aquele tratamento que já foi prescrito por outro colega. Então, você vai avaliar o tutor no momento que você recebe ele, no momento da queixa principal, no momento da sua anamnese, né? Como é a vida daquele pet, onde aquele pet vive, o que ele frequenta, onde ele frequenta, o que ele come, como é o habitat que ele está. Então, através desses dados, você vai saber como conduzir a sua consulta, o seu diagnóstico. E o principal, a prioridade, né, é de acordo com a necessidade. Então, você vai ver o que está mais grave ali que você precisa apagar aquele incêndio. Então, você vai chegar com o tutor e vai alinhar, olha, eu tenho aqui isso aqui que está crônico, isso aqui que está mais leve, isso aqui que está isso aqui que está aquilo. Isso tudo é um diagnóstico X, através das dermatopatias que você está vendo no seu paciente, você vai estar vendo e alinhando com o tutor o que ele pode fazer naquele momento. Se ele não puder fazer tudo naquele momento, você vai fazer sua receita. Na hora que você apresentar a receita, você vai dizer para ele quais são as prioridades, se ele te sinalizar que ele não vai ter condição de fazer aquilo. Então, tudo é conversa, é chegar num bom senso, é chegar num alinhamento onde você vai estar ajudando o tutor, o pet e ao mesmo tempo se ajudando a trazer mais clientes para você, criando credibilidade, criando fidelidade e trazendo o tutor fazendo o tratamento do início ao fim e vindo para as revisões e participando, mesmo com pouca renda ou com muita renda. Então, você vai alinhar isso tudo e vai conversar com ele. Olha, se o senhor não conseguir fazer tudo, vai melhorar só isso aqui a gente vai deixar para depois. Aquilo ali a gente vai deixar para depois e um segundo ou terceiro ou quarto diagnóstico para depois, mas de acordo com o tempo dele, com o bolso dele e com o que ele tem, o que ele pode fazer naquele momento. Então, a gente tem que ser empáticos, a gente tem que se colocar no lugar do outro, porque poderia ser com a gente. Então, é trazer ele para o seu lado, dentro da realidade dele, dentro do que você pode ajudar como médico, como um profissional de qualidade, de nível, e não demitindo ele, sim abraçando a causa. Bom, vamos lá. Gente, qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Por favor, coloque nos comentários. Se tiver mais pergunta, coloque também. Porque eu leio a pergunta de todo mundo, respondo. E se você tiver alguma dúvida que não esteja aqui hoje, também coloca lá no link que eu falei para você no início da descrição desse vídeo, tá? Bom, o Cláudio perguntou: como driblar a prostituição da nossa profissão em relação a preços? Cláudio, primeiro, você não pode pensar nisso. Quando você pensa que um colega que está do seu lado cobra metade que você cobra, quando você fica pensando que o colega lá da outra esquina está fazendo consulta de graça e você está ali, de repente, pagando imposto, fazendo tudo certinho e tendo que cobrar mais para poder pagar suas contas, você está se preocupando com o colega. Você precisa se preocupar com você. Você é mais importante. Então, se você é mais importante, você vai fazer um bom trabalho, você vai cobrar o que você acha justo para você pagar suas contas e você ter sua qualidade de atendimento, que o jardim floresce, as borboletas vão chegar nas flores. O que eu quero dizer com isso? Não se preocupe com quem está ao seu redor, se preocupe em fazer o melhor, dar o seu melhor e fazer a sua qualidade no seu atendimento e colocar o preço que você acha justo para você atender o pet. Porque sabe o que acontece? Se a gente começa a pensar nos outros, a gente paralisa.
a gente deixa de crescer, a gente deixa de enxergar oportunidades e a gente deixa de filtrar pessoas que vão nos seguir. Então, por exemplo, por que eu estou falando isso, tá? Eu trabalho em regiões nobres, em regiões carentes, e claro que os preços são diferenciados, mas mesmo na região carente, eu coloco o preço que eu acho justo para eu receber. Eu tenho pessoas que trabalham na minha região, nessa região mais carente, né, que não cobra consulta, não cobra mesmo. A pessoa vai lá e faz um atendimento gratuito, né? E esse médico veterinário que atende gratuitamente, ele vende remédios. Então ele vende a receita em vez de ele vender o serviço dele. É uma opção que ele teve? É. Muitas pessoas julgam ele? Muitas pessoas julgam ele. É com ele. É ele com ele e os pacientes que vão chegar para ele e os tutores que vão para lá. Então, assim, eu não me preocupo com isso. Existem pessoas na minha região que cobram valores metade ou menos, ou valores, né, que a gente às vezes não concorda, mas são eles, são o serviço deles. Então, cada um vai se adequar com o que tem, com o que quer, né? Então, eu não vou. Você imagina que a pessoa tem. Existem vários empregos, né? Vamos lá. Vamos botar aqui um exemplo para você tentar entender, né? Existem, vamos lá, padarias. Vou falar uma coisa assim bem esdrúxula para você entender aqui de uma forma mais rasa. Existe aquele padeiro que trabalha numa certa região que faz bolo, que faz doces, que faz pães, né, de uma determinada qualidade ou de um determinado preço. E existem padarias que têm uma outra qualidade, um outro preço e outros tipos de doces. Existe público para os dois lados. Existe público que vai entrar aqui e público que vai entrar aqui. Aquele que preservar, aquele que está cobrando menos, não significa que não tem uma boa qualidade. Ele pode ter uma boa qualidade, mas ele vai ter o público dele e você vai ter o seu público. Agora, o que eu posso falar e afirmar é que, independente do valor, se você tiver qualidade no seu atendimento, se você resolver todos os casos da sua região, mesmo aquele que não tem condição de pagar a sua consulta hoje, um dia ele vai juntar dinheiro para pagar se o cachorrinho dele estiver precisando. Então, aquele que tem qualidade no atendimento, que cobra um preço justo, de acordo com o que ele quer, né, não significa que ele não vai ter cliente. Pelo contrário, se ele fizer um serviço de boa qualidade, ele vai estar com a clínica cheia e vai ter público para todo mundo sempre. Sempre vai ter público para todo mundo. Coloque isso na sua cabeça e esquece a concorrência. Esquece o nome prostituição, porque você vai continuar andando em círculo e você não vai crescer, porque você não está focando em você está focando no próximo. Esclareci? Então vamos lá. O que você não faz de jeito nenhum em consultas? Bom, vamos lá. Deixa eu pensar o que eu não faço de jeito nenhum. Bom, deixar de diagnosticar. Eu sempre vou buscar um diagnóstico, independente se eu tenho condição ou não para aquilo. Eu vou ter que ter um foco e buscar o diagnóstico. E uma coisa que eu pensei agora que eu também não faço é sedação. Então, existem animais um pouquinho mais ariscos, existem animais mais rebeldes, e eu sempre tento conter aquele animal, eu sempre tento fazer de uma forma com que o animal se sinta mais confortável, mesmo que eu demore naquela consulta, né? Como eu tenho um consultório com várias salas, eu deixo ali numa sala de espera, coloco música para acalmar cães, tento ali acalmar o tutor também, que às vezes chega nervoso e agitado com o próprio pet, para ele poder sentir-se mais confortável. Existem hoje produtos que você coloca na tomada, né, para cães, para acalmar cães e para acalmar felinos, né? Então, quando você atende cães e gatos, existem produtos de tomada, né? Em gatos, além de ter produtos da tomada, tipo Feliway, né? Tem agora o Feliway canino também, que é outro nome. Tem o catnip, tem várias coisas que você pode acalmar Nizen, né? Colocar no teu ambiente para acalmar o pet e não precisar sedar. Então, eu, Viviane, não cedo nenhum paciente que eu atendo. Se tiver um paciente nível hard, que tipo assim, posso falar que é 0,1% que eu não consigo atender aquele paciente, como eu também atendo em hospital 24 horas de colegas, né? Eu faço agenda fechada, né? E vou a cada 15 dias lá. O que eu faço? Aquele paciente em específico, que representa só 0,1%, que eu posso não atender em função de ser um animal realmente muito difícil, que ninguém consiga conter, eu encaminho para esse hospital, eles sedam o paciente, e aí sim faz um preparo todo para sedar, e aí sim eu vou atender esse paciente. Então, uma coisa que realmente eu não faço, não tenho na minha clínica,
né? E não faço na minha rotina é sedar os meus pacientes. Agora, o que eu não faço de jeito nenhum é deixar um paciente sem diagnóstico. Isso daí eu preservo e prezo por todos os meus atendimentos. Bom, outra pergunta da Júlia é como você faz para ajudar os clientes a seguir o tratamento? Então, Júlia, você precisa alinhar na hora da prescrição o que é viável para aquele tutor, né? Como eu respondi aí, acho que foi a outro veterinário que perguntou. Então, você faz um planner. Você tem um planner onde você pode colocar, se a pessoa tiver dificuldade, na hora que você está falando a receita, né? Olha, isso aqui você vai fazer de 12 em 12 horas, isso aqui você vai fazer uma vez ao dia. Quando você sente a pessoa com muita dúvida, né? Você sente quando a pessoa começa a perguntar a mesma coisa várias vezes, né? Ou ela chega em casa, né? E de repente veio o marido ou veio a esposa e vai ter outro cuidador do pet, e aí aquela pessoa chega em casa, não entende nada, ou esqueceu tudo que você falou, ou que você escreveu, ela nem leu a receita, e aí tem uma outra segunda ou terceira pessoa que liga para você e pergunta tudo de novo. Então, para essas pessoas, eu mando um planner, né? Quando é uma receita mais complexa, a gente já alinha tudo para o cliente, né? Então, a gente pode fazer um serviço diferenciado, sim. Aí está um diferencial para você pensar. Né? Você pode falar, dá trabalho, não vou fazer isso, não sou babá de ninguém. Você pode pensar isso, pode ter pensado isso agora. Então, agora tirou um insight aqui da minha cabeça para falar isso. Mas pensa naquela pessoa que vai lembrar que você teve um trabalho diferente, que você fez uma coisa legal para ela e existe reciprocidade. Ou seja, se você trabalhou para ela, ela vai trabalhar para você, ela vai fazer o que ela tem que fazer, ela vai te dar o retorno, vai te agradecer e ainda pode trazer outro cliente. Então, quando você colhe, você planta, tá? Então, eles fazem o tratamento de acordo com o que você mostra para eles. Então, você tem que trazer a simplicidade na hora de transmitir a sua receita para o tutor, para ele poder entender a sua letra, entender o que você está passando, e se ele não entender, você desenha. Bom, a Larissa é outra médica veterinária, ela perguntou aqui, estou aqui lendo, tá, gente, só para vocês saberem. Como obter reconhecimento? Quanto eu posso cobrar de consulta sendo especialista em dermato? Então, Larissa, depende da região que você trabalha. Então, aqui, eu tenho alunos, né, que trabalham desde o norte ao sul do Brasil, gente de fora, do exterior, cidade, interior, qualquer canto que você esteja com 10 mil habitantes ou com milhões de habitantes, capital, né, não sei onde você está, mas o seu valor vai depender do que você precisa, né, se sentir feliz com a sua profissão, com a sua especialidade. Se você fez uma pós-graduação em dermato, você está indo para o topo da dermato, né, seguindo a mais um passo diferenciado daqueles que não têm. Então, você pode sim ter um valor diferenciado. E aí você vai fazer uma pesquisa de mercado na sua região, quantas pessoas cobram, quantos especialistas cobram, ou se você não tem especialista na sua região, quantos clínicos cobram para você fazer um trabalho diferenciado, um pouquinho elevado, né, do que a maioria, mas dando valor ao seu conhecimento, ao seu estudo, ao seu tempo dedicado à sua profissão e ao que você precisa também pagar as suas contas e ter o seu lucro, que é o seu salário líquido. Então, você vai fazer uma pesquisa no mercado, então não tem valor certo para te passar, vai depender do que você precisa, do que você tem na sua região e da logística das pessoas que frequentam os veterinários na sua região, tá bom? É basicamente isso. Bom, a Núbia Fernanda, outra médica veterinária, ela perguntou: qual o maior desafio que você teve? Bom, eu vou dizer que desafios a gente tem quanto mais a gente atende pacientes diferentes e por indicações, né, e por pastas lotadas de receita, a gente vai ter desafio. Então, o desafio eu vou dizer para você que está aí e para quem me perguntou, que eu tenho todos os dias. Só que eu não tenho medo de nenhum deles, porque eu sei qual é o método que eu sigo e eu sei chegar lá em qualquer caso dermatológico. Então, quando você tem um passo a passo que você sabe seguir, quando você tem segurança no que você faz e quando você tem prática e conhecimento, você não tem medo de desafios. Pelo contrário, você quer cada vez mais ter desafios, porque é através desses desafios que eu vou trazer novidade para você que está aí do outro lado. Então, você aí não tenha medo de desafios. E desafios são todos os dias de consultas de primeira vez, é um novo desafio. Agora, o maior desafio que eu tive, vou falar e confessar aqui para vocês, em particular, foi com a minha gata.
Eu tenho uma gata, uma felina persa que eu ganhei. Essa felina, ela veio de uma senhora que contraiu uma neoplasia e foi a óbito. E a família não gostava de felinos e essa senhora deixou, né, um pouquinho antes do óbito, a pessoa que ela comprou esse felino, que é a minha gata, né, e deixou essa pessoa do gatil para devolver esse gato para o gatil, já que a família não queria. Num primeiro momento, o gatil deixou esse gato, essa minha felina, numa casa com 5 cães. Esse gato ficou preso por 3 meses dentro de um quarto fechado, por estresse, né? Você imagina um felino no meio de vários animais de grande porte, pastor, golden, numa casa. E esse gato ficou nesse quarto fechado por 3 meses. Depois essa pessoa viu que esse gato estava sofrendo por não ter uma vida livre, né? E resolveu doar esse felino. E aí essa pessoa me conhecia e perguntou se eu queria esse felino. Aí ligou para o pessoal do gatil, né? Me apresentou também, viu que eu era veterinária e perguntou se eu queria. Eu falei, tudo bem, vou lá buscar, porque eu já tinha um felino também. Eu falei, vai fazer companhia pro meu felino. Aí eu fui buscar essa gatinha. Essa gatinha estava totalmente estressada, né? Ela bufava para a parede, ela bufava para tudo, né? Para minha cachorra, para os outros gatos, para meu filho, para mim, para a parede, para o ar, para tudo. E eu deixei ela em quarentena, mas deixando a porta aberta. Então, ao contrário das introduções, né? Quem estiver fazendo medicina felina, estiver assistindo esse vídeo, vai falar: Meu Deus, que louca! Né? Todas as introduções, todos os animais que eu tive foram de portas abertas. Então, eu faço uma delimitação, uma grade, né? Mas uma grade vazada, onde um possa cheirar o outro, um possa sentir o cheiro do outro e saber que o outro está ali presente. E na hora que um quiser pular, ou quiser passar essa grade que ela é baixa, fiquem à vontade, se sintam, né, bem na própria matilha. Mas para você adaptar um animal para a matilha, eu faço essa adaptação toda vez que eu introduzo um pet novo na minha casa. E assim foi. Então, no primeiro mês, aliás, no primeiro mês não, né? Primeira semana, o meu gato já tinha pulado para lá e essa gata já tinha pulado para o outro lado. Um bufando para o outro, coloquei Feliway na minha casa, né? E ela se autotraumatizava. Ela arrancava os pelos, ela fez dermatofitose secundária, ela fez placas eritematosas no corpo todo, descamativas. Ela fez infecção secundária bacteriana e todas as dermatopatias do mundo, você pode imaginar que eu tentei diagnosticar essa felina que era minha. Então esse foi o maior desafio, não sei se porque era meu. E quando a gente tem um bichinho, a gente leva a emoção acima da razão. Então quando a gente está atendendo um paciente, a gente é racional, a gente tem um caso para resolver e a gente resolve. Então eu posso dizer para vocês que eu demorei aí uns 3 meses para diagnosticar a minha felina. E eu achando que ela estava com uma dermatopatia, e na realidade a dermatopatia dela era por estresse. Então um dia eu coloco o caso clínico dela aqui, se vocês quiserem, até coloca aqui nos comentários, eu quero, porque foi o caso mais desafiador da minha vida, a ponto de eu estar quase desistindo dela e encaminhando ela para amigos meus para ficar lá por um tempo para diminuir o estresse dela. Então, assim, eu mediquei ela e ela não respondia a terapia nenhuma. Eu mediquei ela várias vezes, fiz raspado no tricograma, citologia, cultura fúngica e tratava de acordo com os resultados e nada resolvia. Até que eu chamei uma amiga, especialista em felinos, para coletar sangue dela na minha casa, porque eu sozinha não ia conseguir coletar, porque ela era arisca, né? E assim, quando a médica, amiga minha, foi na minha casa, a amiga minha chegou e falou assim: Viane, essa felina, o único problema dela é estresse. Os exames dela vão dar normais. E aí eu falei, bom, os de pele não deram, tanto que eu tratei, mas ela não está respondendo a nada. E quando nós fizemos todos os exames de sangue dela, de A a Z, imaginem isso, porque a gente vasculhou tudo, hormonal, tudo, deu todos os exames normais. E aí, mais uma vez, eu estava com o felino estrupiado, com alopecia generalizada, com placas eritematosas, com crostas
melicélicas a crostas hemáticas pelo corpo inteiro, otite externa crônica, conjuntivite. Se você colocasse o olho nesse felino, você nunca ia imaginar que era de uma dermatologista como eu. E foi um caso desafiador. E ela falou assim para mim, eu falei assim, eu tinha um felino na minha casa que ele fazia bullying com ela. E até então eu achava que ele queria brincar com ela. E eu não tinha tido essa visão de psicologia felina. Eu tô compartilhando com vocês porque um dia vocês podem pegar um caso parecido e vocês abrirem a cabeça aí como eu abri depois desse caso que eu peguei. Que foi com a minha, né? E aí, né, eu sempre falo, né, são os animais CRMV positivo. O que são os animais CRMV positivo? São aqueles que os médicos veterinários ou os médicos, quando atendem animais ou pessoas da própria família, né, acabam ficando confusos. E aconteceu comigo, né? Então, eu sou humana como qualquer um, e aconteceu comigo. Enfim, ela chegou para mim e falou assim, olha, o seu gato, que já estava na casa, ele se considerava o rei da casa. Então, qual foi a hierarquia da minha casa? Eu tenho uma maltês de 14 anos, depois chegou esse felino, que respeita a maltês. Depois chegou a Nininha, que respeita o Cook e a maltês. A Nininha chegou por último. Então, era a última felina da hierarquia, ou seja, a que sofria bullying. Então, ela sofreu com isso porque ela veio de um lar como rainha, onde ela era a única, foi para um lar cheio de cachorro, onde ela era praticamente estrupiada e batiam a porta arranhando e latindo, querendo matar ela dentro de um quarto fechado por 3 meses, veio para um ambiente com um gato, que para ela era uma ameaça incrível, e uma cachorrinha de 14 anos que não fazia nada, mas para ela também era uma ameaça incrível, com uma família nova. Enfim, essa somatização desse estresse sucessivo fez com que ela não respondesse a terapia nenhuma. E aí, essa minha amiga falou assim, olha, o dia que você se mudar, vai zerar a hierarquia, quando você mudar de casa. Então, o dia que você mudar de casa, é como se você estivesse tirando os 3 animais e jogando para a mesma casa juntos, conhecendo o ambiente junto. E aí, o que eu fiz? Eu estava para me mudar 6 meses depois do que ela me falou. Só que eu estava vendo, mesmo medicando a felina, ela cada vez piorava mais. Então eu já tinha arrumado 2 donos para ficar com ela. Se ela não melhorasse, porque ela estava parando de comer, ela estava literalmente morrendo aos poucos. E eu chorava todos os dias. E aí, né, eu vendo aquele felino daquele jeito, sabendo que o fator principal era estresse, e para você que não atende felinos e que não conhece felinos, ou que é médico veterinário, mas não tem experiência com felinos, compra um felino, o mundo é outro, é um mundo paralelo. Porque você vai entender exatamente que os felinos, eles somatizam o estresse e dão problemas renais, problemas gástricos, problemas de pele, todos os problemas do mundo, que às vezes não são a causa de base, sim o estresse. E mais uma vez eu aprendi isso. Quando eu me mudei, eu antecipei, né, a minha mudança. Então eu ia mudar 6 meses, eu resolvi mudar com 1 mês. Eu resolvi procurar apartamento com 1 mês. Gente, tá tocando o telefone aqui direto, interfone e tudo, mas eu não vou parar esse vídeo aqui pra você. Quando eu me mudei, a chave virou. O dia da minha mudança foi tipo 13 de outubro, vou dar um exemplo. Antes do dia 13 de novembro, antes de 1 mês, secaram as lesões. A felina começou a repelar. Antes de 2 meses, a felina já não tinha mais lesão nenhuma e já todos os pelos primários crescendo e os pelos secundários em crescimento. Não tinha mais nada para tratar. Então, esse meu maior desafio foi tratar uma dermatopatia que tinha outra causa de base. Eu tinha uma dermatofitose, eu tinha uma foliculite secundária por Staphylococcus e por Proteus mirabilis. Eu tinha todos os exames hormonais, bioquímica e hemograma normais e um felino sob estresse com hierarquia compensatória. Quando eu fiz a mudança de ambiente, que eu zerei a hierarquia, mudou a chave. Então o felino melhorou apenas com ômega 3.
Fiz ômega 3. Aliás, não minto. Não foi ômega 3. Eu entrei com Queranon Pasta oral para felinos, para repilar. E mais nada. Não tratei mais nada. E o felino tá lindo e já tá crescendo pelo. Isso foi recente, porque tem apenas 2 meses que eu me mudei, 2 meses e meio que eu me mudei, né? E a felina está ótima. Pena. Ah, ela tá aqui. Vou mostrar para vocês, só um minutinho. Olha aqui, gente. Gente, tem 2 meses e meio que eu me mudei. Olha isso aqui. Olha isso aqui, gente. Vocês estão vendo o pelinho crescendo? Parece que eu tosei ela, né? Mas não. Deixa eu botar ela aqui dentro. Então essa é a felina, que é minha e que foi o meu maior desafio. Bom, se você aí tem alguma dúvida sobre dermatologia, coloca nos comentários, coloca aqui no link da descrição desse vídeo, que eu vou fazer todas as sextas-feiras perguntas e respostas para você que está aí do outro lado. SOS na Dermato. Então, me ajuda a te ajudar. Então, escreve aí a sua pergunta que eu respondo no próximo vídeo. Um abraço e obrigada por ter assistido até aqui. Tchau, tchau.